Obrigada, Jesus, por essa oportunidade mais. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia é nova a cada manhã. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu agradeço pelo que o Senhor se esforça e faz para dar-nos vida abundante, vida plena. Eu quero te pedir uma vez mais, Senhor, que essa noite seja de bênção para nós, que não seja, Senhor, uma noite de informações simplesmente, mas que realmente seja um tempo de revelações pessoais, de confrontos em amor, de ânimo, Senhor, porque a Sua vontade para a gente é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda a ter um coração humilde, um espírito quebrantado para receber tudo que o Senhor tem preparado hoje para nós. Nos guia, Espírito Santo, nos ensina toda a verdade, porque nós queremos te conhecer mais, Senhor, nós queremos amar mais o Senhor e nós queremos ser amados pelo Senhor, como o Senhor quer nos amar e cuidar de nós. Eu oro pelas pessoas que ainda não puderam se conectar, eu oro pelas que vão assistir depois, que a tua unção, a tua voz acompanhe esse vídeo onde ele chegar e que o Senhor possa trazer liberdade e cura para todos, Senhor, que tenham acesso a essas informações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Deixa eu colocar para compartilhar aqui. Pantalla. Aqui. Ok. Vou resumir rapidinho o que a gente falou na semana passada, para pegar o link. Então, a gente viu as personalidades, né, que a gente assume muito inconscientemente quando a gente está ferida. A gente vai sendo ferida ao longo da vida e a gente vai se acomodando para doer menos, para se proteger, né, para não ser ferido, né, a tentativa de não ser ferido e a gente vai se moldando, se protegendo. E isso faz com que a gente sacrifique a nossa identidade original, né, a nossa espontaneidade, a nossa transparência, o nosso desenho original, e que a gente assuma coisas que não são nossas de verdade. Né, personalidades, manipulações, né, agressividades. Então, todas essas coisas vão tomando o lugar do desenho original que Deus fez a gente. Então, a gente viu a personalidade competitiva, que é o que está à esquerda, que ele acredita que haja amor para ele ainda, mas que ele tem que provar o quanto ele é bom, o quanto ele é autossuficiente, o quanto ele é importante para que as pessoas o notem, o aceitem, o amem. Então ele vai estar sempre pertinho da figura de autoridade, competindo com ela, mostrando como que ele é valioso, como que ele é bom. E em muitos casos a gente pode perceber que essa pessoa fica tão colada na liderança e ele mostra tanto quão bom ele é que as pessoas confundem quem é líder ou chegam a questionar se não seria ele que deveria estar liderando. Porque ele é maravilhoso, porque ele sabe muito, porque ele é perfeito, porque, enfim, né? A figura da direita, que é a cordata, a complacente, ela também acredita ainda que pode ser amada, ser aceita, mas desculpa, a ferramenta dela é diferente. Ela se aproxima da liderança, mas bajulando, servindo, comprando o amor das pessoas com o serviço. Então, ela quer mostrar que ela é legal. Então, ela está implorando amor, servindo, bajulando, falando que as pessoas querem escutar, né, estando disponível o tempo todo, tá? Lembrando, a figura complacente, a cordata, ela está no muro de rejeição. Então, ela, ela tem um perfil para dentro, né? Ela não tem um perfil para fora, de explodir, de machucar, não, ela engole. O outro não, o outro é para fora, né? Muito bem. E a gente vê essas duas personalidades aqui, né? A da esquerda, que é a mulher com arco e flecha, que é a personalidade crítica,
ela se defende ofendendo os outros. Então, ela não acredita que ela vai ser amada um dia, que haja amor no mundo para ela, mas ela vai mostrar para o outro que para ele também não tem. Não, eu não valho nada, mas você também não. Olha, ninguém me ama, mas também ninguém te ama. Eu não sou boa o suficiente, mas você também não é, né? Então ela vai estar sempre apontando erros dos outros. Essa figura aqui, ela se isola, ela fica longe da figura de autoridade, criticando, tá certo? Ela fica apontando o dedo, atirando aí. O da direita é o derrotista, né? Então, esse aqui, ele não crê no amor mais, não crê que vai ser amado um dia, ser aceito por quem ele é, e ele simplesmente se isola e se protege, tá? Ele não tá afim de briga com ninguém, ele não quer criar caso com nada, ele só quer ficar na dele ali, por favor, me deixa aqui, não me machuque, né? Então, ele se isola, ele não quer que ninguém entre na vida dele, a dor dele é tão profunda que ele prefere que ninguém se aproxime, para não correr o risco de sofrer, de continuar sendo machucado, tá certo? Essas duas personalidades aqui, a crítica, que é a mulher, e o competitivo, são do muro de rebelião, como eu dizia, são as personalidades que são para fora, que vão revidar, né? Bateu, levou, eu vou me defender, eu vou. Você vai ouvir também, você vai sofrer também. E a base desse muro, como eu já falei, é o orgulho, né? Orgulho ferido, orgulho latente, mas é o orgulho, tá? Esses dois aqui, eles já não reagem para fora, eles internalizam essa dor, eles ficam ruminando isso, eles acreditam mesmo que não vale muito, que não são dignos de amor, que, né, aquela coisa mais passiva, mais para dentro. Então, eles são do muro de rejeição. E a base desse muro é a incredulidade, a dificuldade de crer que o que eles são é suficiente para ser amado, para ser aceitado, tá certo? Muito bem. Então aqui tá em espanhol isso, eu não tenho essa figura em português e não me deu tempo de fazer. O que que acontece? A gente nunca vai ficar num lugar só, a gente nunca vai ficar num lado só, tá? A gente sabe que o diabo, né, ele não tá brincando de destruir, ele não tá brincando de machucar. Então começa uma luta dentro de nós de quem a gente é de verdade, de quem a gente escolheu ser para se proteger. Começa uma luta por parar de sofrer e começar a se livrar dessa angústia, se livrar dessa dor. Então começa aí uma oscilação entre prazer e dor. Né? Eu tenho uma crise e eu quero me aliviar e eu vou com tudo para o prazer. Aquele prazer rapidamente acaba, os escapes que a gente já falou. Eu vou para o lado da dor e eu fico nesse pêndulo entre me sentir mal e sentir dor, e aí eu me rebelo, não, eu vou dar a volta por cima e eu vou pro prazer, né? A luxúria batendo com tudo, mas isso vai acabar e eu volto para cá. Então começa no nosso interior essa oscilação de emoções e de sentimentos e de busca também, né? De sentir e de tentar superar, e de sentir e de tentar superar. Então, eu sinto, dói, e eu fico ali naquela rejeição, mas de repente eu quero superar, então eu vou para fora, eu vou para minha rebelião, não, eu vou buscar fazer por mim o que ninguém faz, e eu corro para a luxúria, eu corro para o prazer, e esse pêndulo vai batendo de um lado para o outro. Então, você imagina. Que você pode ver uma pessoa parada normal, mas dentro dela essas estruturas estão se movendo o tempo todo, essas emoções estão borbulhando, como uma panela de pressão, tá? Aí vem Só um minutinho aqui. Queria que isso desaparecesse. Aí sim. A oscilação do orgulho, né? Que é eu sinto inferior, como eu falei uma vez, a inferioridade e a superioridade são extremos da mesma vara, né? A pessoa se sente inferior, mas a pessoa que se sente superior também está lutando contra a consciência. Claro,
afetada por engano de que ela é inferior, então ela quer mostrar que não é, e ela vai para o complexo de superioridade. Mas são a extremos da mesma vara. Então começa essa luta, essa oscilação entre eu me sinto inferior, não, mas eu consigo e eu vou para a superioridade, e essa batalha na mente de quem eu sou. De qual que é o meu valor, e às vezes eu consigo crer, às vezes não, e vou para um extremo e vou para o outro, e essa coisa começa a bater nesses muros que a gente levantou aí e vai balançando as nossas estruturas, tá certo? Então, não é incomum é, as pessoas, como se diz? As pessoas ter mudanças abruptas de humor e para cima, baixo, e, né? Às vezes está tudo bem, na metade do dia já virou para outro lado, porque dentro dela tem muita coisa acontecendo. Então é normal, no sentido de comum, não porque é normal, normal, essa oscilação entre os dois muros, né? A gente pode se identificar com um muro, com um lado do muro, rebelião ou rejeição, mas a gente não vai ficar ali para sempre. As situações vão mudando e a gente vai tentando se adaptar, e esse adaptar é pecaminoso, não é são, né, com o Senhor, então a gente começa a derrubar as estruturas que a gente mesmo construiu e a gente tenta recuperar, então vai virando essa luta muito louca, né, muito intensa de emoções, de pensamentos, né, no nosso intelecto, tá? Então vamos estabelecer aqui como que essas coisas acontecem no sentido de na mente, nas emoções e na vontade, tá? Então, as minhas emoções, eu sinto dores emocionais, eu corro para o prazer, eu fujo para o prazer, né? Eu tô sentindo medo e eu vou e busco a luxúria, porque eu não quero sentir, eu quero me anestesiar. Eu não quero sentir nada. Eu mereço, eu tô cansado, né? Eu vou para os escapes, eu vou para a luxúria. Na mente vem essa luta com a inferioridade, e eu luto com isso, eu sinto uma raiva e eu vou para o orgulho, e aí eu me sinto superior, quero mostrar que eu sou superior, e eu saio pisando, machucando, me defendendo, tá certo? Então a minha vontade começa a ficar colapsada. Eu já não sei o que que eu quero, o que que é real, o que que não é. Isso aqui nós estamos chegando já no extremo das feridas, quando a pessoa já mesmo está colapsando, né? Que vem o estado esquizoide, que é mesmo um estado pré-loucura, tá? E chega à loucura, tá me entendendo? Então você vai ali, ó, pá, 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 pá. Não é que eu estaciono aqui ou lá. Chega um momento que a gente começa a colapsar. As nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade, tudo começa a colapsar e aí a gente entra num estado de mesmo estar entrando numa loucura, das coisas não fazerem sentido, da gente não conseguir mais saber o que que é real, não, o que não é real, o que e aí só pela graça do Senhor, né? Então eu tenho que saber que eu vou, se eu não me curo, se eu não busco a ajuda do Senhor primeiramente, e se você precisa de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de preferência que sejam cristãos, existem pastores, psiquiatras que são cristãos, tá? Busque ajuda, tá? Porque tudo isso chega numa carga extrema muitas vezes e passa já de você conseguir resolver sozinho. Mas o Senhor é sempre o prumo, o Senhor é sempre o primeiro, tá? Então, você vai tendo essa oscilação final aí entre rejeição e rebelião, entre fugir da sua dor e da sua realidade e lutar para mudar, e fugir e lutar, e fugir e lutar, né? Aí tem o dobre ânimo, aquele crente que na semana tá maravilhoso, vamos mudar o mundo, vamos orar mais, vamos não sei o quê. Na outra semana ele não quer Jesus, ele nem sabe se Deus existe, ele não sabe que acontece tanta coisa ruim na vida dele. Entende? Que é o que a palavra chama de dobre ânimo, né? Em Tiago 1, do 7 a 8. Então ele fala que a pessoa que tem o dobre ânimo, né, esse ânimo que vai para lá e para cá, inconstante, uma das coisas que ele precisa é se purificar e se arrepender, purificar o coração. Por quê? Porque feridas é a abertura para a influência demoníaca. A falta de perdão, a falta de cura é alimento para demônio.
Por isso que ele fala que quem tem um ânimo dobre tem que purificar o coração. Tem coisa suja, tem entulho aí dentro, entende? E Rapidinho Deus aí, não vai pastor. dividir o lugar dele, o trono dele com ninguém. Ou ele nos governa, ou ele não governa. Então, uma vez que você rende Tá aqui isso para embaixo. Deus, ele vai poder fazer. Bem gelado. Mas enquanto esse coração não é purificado, a gente está entregue à loucura. A gente está entregue à influência demoníaca. E aí eu entro num tema que é muito complicado. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando você for lá, você liga e desliga ela de novo. Gente, tem alguém com Pelo menos ela. microfone aberto aí, se puder olhar direitinho e fechar, por favor. Então, o que que acontece? Eu cresci crente, né? Sempre fui crente. E na nossa, a gente sempre aprendeu que crente não precisa de libertação, né? É o ímpio que precisa de libertação. Então a gente não acreditava que, uma vez filho de Deus, a gente é nova criatura. E eu não quero mover a estrutura teológica de ninguém, eu não quero trazer nenhuma insegurança, eu vou falar do que eu tenho aprendido. É, E a gente pode até pensar para frente aulas sobre isso. É porque a gente tem um conceito que a pessoa precisar de libertação é aquela pessoa que está completamente endemoniada, entregue a Satanás, né? Babando, subindo pelas paredes de costa. Então, um crente, como que ele é filho de Deus, a templo do Espírito Santo e vai estar assim? Realmente não faz nenhum sentido. Mas a Bíblia nos dá alguns exemplos de que a libertação é para crente. Em que sentido? Essa palavra não existe em português. Mas a palavra ideal seria demonizado, não endemoniado. Endemoniado é quem está entregue a Satanás. Demonizado, ou seja, áreas da nossa vida que estão debaixo de influência. Áreas da nossa vida que ainda não foram totalmente limpas, libertas, porque a libertação é um processo. Por exemplo, Pedro já era discípulo de Jesus. Ele já estava caminhando com Jesus, ele já era um dos mais próximos de Jesus, mas tem um momento que ele tenta persuadir Jesus a não morrer na cruz. E Jesus dá a volta e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas do alto, não das coisas da terra. Entende? Então, ele deixa muito claro aí que Pedro fala influenciado por Satanás. Muito, muito claramente. Outro exemplo. Quando a mulher cirofenícia vai buscar Jesus, ela vai buscar uma libertação para a filha dela, tá? E ela clama, né? E Jesus não responde, e ela segue ali clamando e tal. E Jesus tem esse diálogo com ela, e ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus fala para ela: Eu não vim para vocês, eu vim para os filhos de Israel. E ela fala, e ela vai e adora Jesus e clama por essa libertação. E Jesus fala para ela assim: não é lícito tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então ele está falando assim: a libertação é para os filhos de Deus, não é para eu dar para qualquer um. Aí ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus fala assim: por essa palavra, a sua filha está liberta. Outra situação, quando a mulher entra no templo, enferma, e Jesus fala que ela tinha Lucas fala que ela tinha um espírito de enfermidade, um espírito maligno de enfermidade. E Jesus cura ela, né? Liberta ela. E o pessoal começa a questionar, porque é sábado, não sei o quê. E Jesus fala: essa filha de Abraão, ou seja, é uma filha de fé, é uma crente, está escrava há tantos anos de um espírito de enfermidade. Então, não dá para entrar em muitos detalhes, porque nem é o tema do estudo, mas eu quero abrir essa possibilidade, se você nunca pensou dessa forma, de que sim, nós podemos ter áreas que estão baixo influência demoníaca, porque não estão limpas ainda. Jesus fala assim, a gente repete muito esse texto, desculpa, repete muito esse texto, e conhecereis a verdade, e a verdade os fará livres, né? Mas esse texto não é uma verdade absoluta em si mesmo, sozinho, isolado. Ele está condicionado ao versículo anterior. Então, ele é junto com 8:31, né? João 8:31. Que ele fala assim: E disse Jesus aos crentes, aos judeus que creram nele, aos crentes: Vocês
Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os fará livres. Então, ele está falando que a vida cristã, para ser livre, é um processo. Eu me submeto à palavra, eu permaneço na palavra. Se eu permaneço na palavra, então eu sou feito discípulo, cópia de Jesus. E então eu posso conhecer a verdade. Que para nós, já falei isso algumas vezes, não é uma utopia, não é uma filosofia, não é um conceito. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Então, uma vez que eu me submeto e permaneço na palavra, eu vou me transformando em cópia de Jesus. Então, eu realmente conhecerei Jesus. E ele vai me fazer livre. Entendeu? Então, é condicional, não é, levantei a mão de Jesus e eu estou liberto. E eu podia falar mais um montão aqui. Então, a gente é só separar, às vezes, os conceitos que a gente tem das coisas. Então, feridas emocionais na nossa alma, falta de perdão, são habitação de influência demoníaca. Entende? Porque a falta de perdão nos impede de muitas coisas que a gente vai ver mais pra frente, se der tempo hoje ainda. Eu queria abrir esse parênteses, porque talvez você, como eu, cria que ou crê que a gente não precisa de libertação, mas biblicamente isso não é verdade. Libertação é para crente. Libertação é para os filhos de Deus. Entende? Tanto que ele fala que se você expulsa o demônio de uma pessoa e essa pessoa não ocupa a vida dela com Deus, esse demônio volta com sete piores que ele. Então, quando você expulsa um demônio de um não crente, você não está fazendo uma boa coisa para ele. Porque ele não vai se comprometer com Jesus, ele não é comprometido. E aquele demônio que foi embora vai voltar com sete piores que ele. A situação dele vai ser pior que a anterior. Libertação é para nós, tá bom, amados? Muito bem. Então, a gente precisa entender que se curar não é só saúde mental, não é só emoções sãs, é um espírito livre também. E é uma vida inteira, né? Essa vida trina que a gente tem, livre, entende? Sem portas abertas para ser atormentados por influências demoníacas na nossa casa, na nossa vida, no que a gente faz. Tá certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Eu quero ajudar, não quero complicar a cabeça de ninguém. Tudo bem, Priscila. Tô deprê, reconheci tudo, já sei com quem que eu me pareço aí das personalidades, dos manipuladores, papapá. E aí? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa crucificar essas coisas. A gente precisa levar para a cruz as nossas feridas e os nossos pecados. As nossas feridas a gente leva para a cruz para a gente poder conseguir perdoar. Só quando você crucifica o seu eu, só quando você reconhece que você não é a última bolacha do pacote, que aquele que te machucou precisa de perdão tanto quanto você precisa, porque a gente também feriu muita gente. A gente também feriu muita gente. Então, as minhas feridas, eu tenho que entregar essa justiça própria, né? Não, me fizeram mal, tem que pagar, e aquela raiva, aquela justiça própria, eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar minhas feridas com todas essas emoções que elas trazem. E eu tenho que crucificar os meus pecados também. Eu tenho que abrir mão desses escapes que eu estou acostumada a correr. E aí entra um tema muito complicado, porque às vezes o cristão ele tem uma mentalidade muito mística, né? Ele acha que, tipo assim, é, eu vou orar, eu vou jejuar, e Deus vai tirar de mim a vontade desse pecado. Não é assim que funciona, porque senão não ia chamar crucificar, né? O irmão foi. Não ia chamar crucificar, ia chamar oração milagrosa, né? Ia chamar oração da transformação. Não é. Porque o que acontece é que quando a gente tem o hábito de pecados específicos, eu já falei um pouco sobre isso, o Mandei eles. nosso cérebro cria caminhos neurais direto para esse. Bom, falei mais para eles Tem alguém com fazerem, o viu? microfone aberto aí, se puder fechar, por favor. Então, o que que acontece? Eu senti uma dor emocional, eu corro para pornografia, eu corro para comer demais, eu corro para comprar demais, eu corro, né, para os meus escapes. Se eu faço isso constantemente, o meu cérebro faz caminhos neurais que vão querer me levar direto para lá. Então, eu deixa de ser só um pecado para ser um hábito pecaminoso. E o hábito, ele não some com oração, não. Ele some substituindo ele.
Então, se eu tenho um hábito pecaminoso, eu tenho que substituir por um hábito santo, que é o que eu falei antes. Eu tô aqui movida, alguma coisa gatilhou minhas emoções, tocou numa ferida pesada, eu vou querer correr para onde? Para o meu pecado de estimação. O que que eu tenho que fazer, Pri? É aí que eu tenho que pensar e não agir como um bicho, como um animal, por instinto. Eu tenho que parar e escolher. Eu vou escolher o caminho de sempre, o caminho pecaminoso, ou eu vou escolher um caminho diferente. Eu vou correr para Deus. Entende? Então, os hábitos pecaminosos, eles têm que ser substituídos por hábitos sãos. Eu conheci uma mulher muito de Deus, a mulher era, nossa, muito, muito mesmo, fera. Ela dava uma aula sobre pecado, fantástica, assim. Pecados sexuais, principalmente. E ela tinha muitas lutas na vida dela com isso daí. Então, ela conseguiu se libertar, criar novos hábitos e blá, 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 blá. E ela falou assim: Amados, eu sei o que me custou deixar meus pecados. Então hoje eu não dou nenhuma possibilidade para eles voltarem. Uma mulher velha, assim, 40 e poucos anos já, adulta, muito cheia de Deus, ela falou: Eu não uso o meu computador, se eu estou sozinha, eu não uso o meu computador se não estiver no lugar público. E se eu estou no meu quarto, eu só uso o meu computador se meu esposo estiver perto de mim. Entende? É consciência. Para esse caminho aqui eu não posso facilitar, porque foi muitos anos rendido a isso. Foi muito tempo correndo para esse escape. Entende? Então, crucificar nosso pecado não é só pedir perdão, não. É ser intencional em crucificar esses hábitos e substituir por hábitos santos. Entende? Se todo dia de noite eu entrava no computador para ver pornografia, por exemplo, todo dia de noite eu vou ler um livro, eu vou ver, eu vou ouvir uma pregação, eu vou escutar louvores, e literalmente crucificar, entendeu? Literalmente, é esforço, é muito esforço, porque a gente tem uma estrutura que Deus respeita. Ah, Priscila, mas eu conheço gente que, não sei, tinha o vício do cigarro, se converteu, orou e Deus libertou. Eu também conheço. Meu avô foi assim, meu avô materno, entendeu? Mas não é com todo mundo que acontece. Isso ele conseguiu resolver rapidinho, mas teve outras coisas que não. Então, tem coisas que vão custar mais, tem coisas que vão custar menos, mas elas vão custar alguma coisa, né? Vão ter o preço, tá? Então, eu tenho que entender que se eu não crucifico minhas feridas, com a minha justiça própria, com a minha dor, com a minha ira, com a minha raiva, com a personalidade que eu assumi, com os manipuladores que eu assumi. E se eu não crucifico os meus pecados, os meus hábitos pecaminosos, não há cura. Não existe campanha para cura interior. Amado, isso não existe. Desculpa se você foi, se tem alguém na sua igreja que faz. Eu não quero ofender ninguém. Não existe. Campanha de libertação, campanha de cura interior, não existe. Só se for um estudo que te dê consciência e que te ajude a tomar postura prática. Se não tem isso, é só emocional. É só emoção. Você vai chorar, vai se sentir bem por um tempo. E depois vai voltar tudo de novo. Entendeu? Porque o reino de Deus é um reino de consciência, de conhecimento. Lá na parábola do semeador, a semente que mais frutifica, que dá 100 por um, qual é? É aquele que ouve e entende. Aí ele dá fruto. Gente, tá chovendo aqui no deserto. Aqui não chove. Tá chovendo, chovendo. Desculpa interromper o estudo, mas é porque isso não acontece. Caramba. Tá, vamos voltar. Desculpa. Que, meu Deus, que loucura. Pri, se eu não me curo pessoalmente, você vai entrar nesses estados que eu falei, né? De esquizoide, colapso e tudo mais. Você vai afetar a sua família, você vai afetar marido, pai, mãe, filhos, as pessoas que estão à sua volta. E você vai ter extrema dificuldade. Deixa eu ver o que que o povo está escrevendo aqui.
Ai, que loucura. E você vai ter extrema dificuldade de se submeter a qualquer tipo de figura de autoridade. É muito comum a pessoa não ir com a cara de um líder, resistir uma liderança e ele nem sabe por quê. Às vezes é só porque lembra alguma coisa de alguma figura de autoridade que machucou ele lá atrás e ele não se percebeu, entendeu? É o jeito de falar, o jeito de olhar. Não é difícil acontecer da gente receber as pessoas aqui nas escolas para discipular e falar assim: ai, desculpa, Pri, explodi porque você fez muito igual a minha mãe. Então, eu não sou a mãe dela, mas a ferida tá aberta, tá infeccionando, né? Tá ali cheia de sujeira, e isso vai influenciar a pessoa. Então, tem muita gente que está dentro da casa de Deus, em rebelião, não se submete à figura de autoridade, e às vezes nem por algo que essa autoridade fez, senão que está pagando os pecados dos de trás que essa pessoa nunca curou, nunca encarou, né? Para dizer de alguma maneira. Então, não tem, amados, não tem como você caminhar para frente sem crucificar isso. E tem outra coisa. Você não consegue buscar com plenitude a santidade sem ser curado. Não consegue. Porque uma pessoa que anda com feridas é uma pessoa que não confia, é uma pessoa que não se submete, é uma pessoa que não descansa, é uma pessoa que não tem força para cuidar de si mesma, tomar atitudes, né? Então, a santidade, biblicamente, baseada em Jeremias 33 ou 31, ela vem depois da cura, né? Deus fala: eu vou trazer abundância de paz e cura, e vou limpar os seus pecados e santificar. Então, é um processo a caminhada com Deus. Ele traz cura, ele traz paz, ele restaura a gente, e aí a gente consegue estar inteiro para ser santo, entende? Porque a ferida aberta, minha alergia está atacando. Desculpa, gente. Porque a ferida aberta, ela abre portas para influência demoníaca e para reações pecaminosas, que é tudo que a gente está vendo aqui. Então, como que vai ter santidade? Não vai ter, não dá para ter. Só a gente crucificando mesmo o nosso eu, essas coisas, é que a gente pode ser santo de verdade, tá? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Restaurando a personalidade. Essa parte no livro, ela é muito extensa. A gente já está indo hoje na aula 6. Então, eu queria animar vocês a comprar o livro, porque ele vai detalhadamente falar da alicerce do novo muro, de cada coluna, dos tijolinhos, que não dá para a gente fazer assim por internet. Então, busca o livro, lê, mas eu vou dar um caminho mais simples e um pouco mais de praticidade para a gente poder não alargar demais o tema. Não sei se existe essa palavra em português, tá? Essa parte aqui eu vou falar. Então, ele começa a falar da reconstrução da nossa vida, né? Então, uma vez que eu entrego, reconheço tudo que eu assumi de errado, tudo de pecaminoso que eu assumi, tudo que dói e o que isso traz para minha vida, e eu crucifico, eu renuncio, eu entrego para Deus, então eu tenho que reconstruir minha vida, né? Eu vou derrubar tudo que eu construí na minha vida erradamente, pecaminosamente, e eu tenho que reconstruir. Então ele faz esse paralelo usando a reconstrução dos muros e a reconstrução física e espiritual do povo, né? E ele usa o livro de Neemias, né? Onde Neemias traz essa reforma física, levanta os muros, as construções, e Esdras levanta o que é a parte espiritual. Ele lê a lei para as pessoas, né? Faz a santificação do povo, a parte bíblica da coisa. Então, uma das coisas que ele fala, que antes da gente reconstruir os nossos muros corretamente, reconstruir a nossa vida corretamente, a primeira coisa que a gente precisa reconstruir é o altar da nossa vida, tá? A palavra fala que o altar estava botado assim, sujo, estava realmente em estado de calamidade. Começou a ler ontem. Legal, Rosimar, você vai gostar. É, então eles vão e limpam esse altar e eles restauram esse altar. Por que que isso é importante? Porque o altar
era o lugar onde o povo se purificava para se aproximar de Deus. Era o lugar onde eles entregavam tudo que estava desalinhado, fora do prumo, tudo que estava desordenado, para que Deus pudesse se aproximar deles também. Então, não havia essa comunhão com Deus, não havia essa aceitação de Deus, não havia conexão sem esse altar. Então, o altar é o lugar, primeiramente, onde eles iam confessar seus pecados, né? A Igreja Católica tem um hábito que às vezes muitos cristãos criticam, que é confessar. E eu não quero polemizar nada, mas isso é um hábito bíblico, né? A Bíblia fala, confessa suas ofensas uns aos outros para que vocês sejam curados. Então, confessar é importante, verbalizar as coisas é importante. Eu sempre falo, busca alguém da sua confiança e abre seu coração, conta suas coisas. Muita gente superou pecados de muitos anos depois que começou a confessar alguém. Então, levantar esse altar, no sentido de confissão, é ter diante de você sempre a necessidade de se expor, primeiro a Deus, entende? Eu tenho que entender que se há sujeira em mim, que se há pecado em mim, eu não vou conseguir me restaurar. Deus não vai estar comigo. Amados, a palavra de Deus é muito clara. A gente tem que parar de ler a Bíblia como um livro de historinha. Ou a palavra de Deus é a verdade absoluta para nós, ou ela não é. A palavra fala: o seu pecado faz separação entre você e eu. Eu não posso conviver com isso. E não tem pecadinho e pecadão, não. Para Deus é pecado. As consequências são diferentes, né? O alcance das consequências, a forma como isso vai afetar a nossa vida é diferente, mas pecado é pecado. Lá em Marcos, eu acho, não lembro agora o versículo que veio na minha cabeça agora, fala assim, que a gente vai prestar conta diante de Deus de cada palavra besta que a gente fala. Cada palavra boba, tola que a gente fala. Você imagina? Então, a Bíblia não é um livrinho de historinhas. Ele é a nossa regra de fé e prática. Então, a confissão a Deus tem que ser constante na nossa vida. E crente tem mania de confessar pecado por atacado. Antes de dormir, ele vai orar e fala: Senhor, muito obrigado pelas suas bênçãos, araná, perdoa todos os meus pecados. O que que é todos os meus pecados? Pecado a gente não confessa por atacado. Pecado tem nome, né? Pecado é dar nome pro boi, reconhecer, passar vergonha mesmo. Queimar a cara. Tu sabe, Senhor. Ai, Senhor, eu tô tão triste, porque às vezes tá pedindo alívio emocional para Deus por causa da inveja que tem. Tem crente que não sabe nem os pecados que tem, tá tão acostumado, é tão parte do caráter e do hábito, entende? Que não consegue nem perceber que é pecado, porque não confessa faz tanto tempo, entende? Eu conheço igrejas onde os membros faz o que quer e resolve sozinho. O pastor não sabe, o líder não sabe, e vão-se embora, um pecado em cima do outro, entende? Então, o altar, eu tenho que levantar na minha vida esse lugar onde eu confronto o meu pecado diariamente, onde eu olho a minha sujeira diariamente. Eu não sou uma pobrezinha. Eu não sou uma pobre coitada só que foi machucada, não. Entende? Eu abro muita porta para isso também. Eu faço muitas coisas erradas que impede o meu Pai, Deus, de me curar, de cuidar de mim, de me tirar dessa angústia, de me tirar dessa tristeza. Então, o altar é esse lugar onde eu vou me expor, e vou confessar. É um lugar de sacrifício. Por que eu vou entregar? Já não existe sacrifício de animais. Você vai entregar o que tiver que entregar. Eu vejo gente sacrificar chamado por causa de namoradinho. Eu vejo gente sacrificar um grande crescimento espiritual por causa de dinheiro. A gente não sacrifica nada mais. Jesus já pagou tudo, né? Então, o sacrifício é esse lugar onde eu entrego o que ele me pedir, porque ele é mais importante, né? É igual o Salmo fala: a tua graça é melhor que a vida, né? É melhor do que a vida. Ter o Senhor é melhor que a própria vida. Então é ali que eu vou entregar.
meu sacrifício, eu vou renunciar, eu vou entregar o que ele me pedir. É um lugar de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mente, entende? Então, remordimento é em espanhol. Como que é? Remorso. Eu sei que eu fiz uma coisa ruim. Eu sofro por aquilo. Nossa, que mal-estar, que vergonha. Mas na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou fazer de novo. Porque a minha mente continua a mesma. Entendeu? Arrependimento não. Eu entendo. Eu entendo que o que eu fiz está mal. Eu entendo o porquê que está mal. Eu entendo o que que aquilo me rouba. Entende? Eu acho que a gente não se arrepende porque a gente não entende o que o pecado rouba da gente. Né? Às vezes, pessoas que traem a esposa, traem o marido e joga no lixo anos de um casamento por um momento, porque ele não entende o que o pecado vai roubar dele. Ele vai me roubar a comunhão com Deus. Ele vai roubar a minha comunhão com meu pai. E tudo que ele pode e quer me dar. E eu não estou falando de coisas físicas, materiais. Tá entendendo? Então, a gente não. O arrependimento é o entendimento de que o pecado não vale a pena. Porque nós escolhemos as coisas pelo valor que elas têm para nós. Entende? Então, quando eu escolho o pecado em lugar da santidade, é o que eu valorizo. O meu bem-estar, o meu prazer, né? Tá bem com as pessoas, eu mesmo, meu egoísmo, seja qualquer coisa. Eu estou dizendo que isso é mais importante do que a minha comunhão com Deus. Então não vai haver arrependimento. Um cara que fala assim: ah, eu só não traio minha mulher porque a igreja não deixa. Esse cara já traiu. Aqui ele já traiu. Entendeu? Ele não está escolhendo pelo valor que o matrimônio tem. Ele não entende que o casamento dele deve refletir para o não crente o relacionamento que Cristo quer ter com a igreja. Ele não entende. Então ele não vai mudar a mente dele. Entende? Então a gente tem que entender o valor das coisas para poder escolher, né? Se você pega uma pessoa normal que sabe quanto custa o dinheiro e dá para ela 20 notas de R$ 2, né? 20 notas de R$ 2. E põe na outra mão quatro notas de R$ 100 ou cinco de 100, seis. Quem não entende uma criança escolhe pelo quê? Pela quantidade, porque não entende valor. Mas quem entende de valor escolhe as notas maiores em menos quantidade. Entende o que eu estou falando? Nem sei se os valores estão batendo aí, mas entendeu? É porque eu ia falar nota de R$ 1, mas não existe mais nota de R$ 1, né? Mas geralmente, por exemplo, se você põe o dinheiro na frente de uma criança, ela escolhe o que tem mais notas, porque ela não entende o valor. Então a gente não se arrepender é porque a gente ainda não entendeu o valor das coisas. Toda vez que eu escolho pecar, eu estou dizendo que aquilo tem mais valor para mim do que a comunhão com Deus, tem mais valor para mim do que estar bem com Deus, tem mais valor para mim do que o que Deus pode me entregar. É isso que eu estou fazendo. Então, é uma mudança de mente. Eu não deixo de pecar porque eu vou ser disciplinado na igreja, eu não deixo de pecar porque o que as pessoas vão falar de mim. Não, eu deixo de pecar porque o que eu vou perder com Deus é muito, não vale a pena. Esse é o arrependimento de verdade. Se não há o altar para simbolizar isso, vai passar batido, irmãos. Eu tenho que ter um altar para Deus dentro de mim, na minha vida, no meu coração. Tem crente que tem em casa uma mesa e tem uma menorá lá com velas e tem óleo de Israel e tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 e tem 250 Bíblias de traduções diferentes. Nananã. Isso não é um altar. Isso é uma mesinha mística. Um altar é esse lugar aqui dentro que me lembra todo dia que eu tenho que subir ali e entregar tudo. Que o que Jesus fez por mim e quer fazer custou sangue, sangue inocente, sangue de Jesus, entendeu? Um altar não é um lugar físico para nós. Ele é esse lugar onde eu vejo
diariamente, constantemente, quanto que eu custei para Jesus? Quanto que eu custei para o Senhor? Eu custei sangue, sangue inocente, sangue de Deus, porque Jesus é Deus. Se eu não entendo, eu não vou me arrepender. Então, o altar é um lugar de perdão, né? Eu entrego o que eu fiz, eu entrego o que ele me pede, eu sacrifico meu eu, minha carne ali, e Deus graciosamente, voluntariamente, amavelmente me perdoa, né? Ele me vê através do sangue de Cristo derramado, né? É a expiação de pecados. Ele me vê agora através de Jesus, que já levou o meu pecado para longe de mim. O altar é um lugar de aceitação, porque quando o sacrifício, a oferta era agradável, então Deus consumia, né? Pode botar fogo que tá tudo certo. O animal é o ideal, o sacrifício está correto. Então é esse lugar onde eu entrego e eu sou aceito pelo que Jesus fez. É um lugar de libertação, porque uma vez que eu tenho pecados perdoados, que eu me arrependo, que eu fecho portas ao maligno, eu sou livre. Eu não tenho mais atadura com Satanás, eu não tenho mais atadura com pessoas, com pecados. É um lugar de libertação, né? É um lugar de cura, porque ele nos vai remeter sempre ao sacrifício de Jesus, porque os sacrifícios de antes eram sombra, né? Sombra do sacrifício de Jesus. Então, eu acho que eu falei isso em algum momento, que a palavra salvação não significa ir para o céu, não significa não ir para o inferno. Ela é muito complexa e ela abrange muitas coisas. Dentro da palavra salvação, tá a cura, tá a libertação, tá a restauração. Tudo, palavra salvação, a salvação engloba tudo isso da nossa vida. Então, tem cura para nós no altar, tem proteção, porque agora eu tenho um pai, eu tenho um pai. Eu não preciso mais lutar por mim mesma, eu não preciso me defender sozinha, eu não preciso chorar sozinha, eu não preciso me defender porque ninguém tá nem aí para mim, então mesmo tenho que lutar por mim. Isso não existe mais. Eu tenho um Deus, um Pai que está olhando por mim constantemente, né? E quando eu falo de proteção, amados, eu não estou falando desse evangelho triunfalista, dessa prosperidade. Ah, eu nunca vou passar aperto financeiro, ou eu nunca vou ser martirizado porque eu tenho proteção. Eu estou falando de proteção do que é importante. Nossa alma, nosso espírito, nosso valor, nossa identidade em Cristo. O que é eterno está protegido, tá? E é um lugar de sangue, né? E o sangue é onde está a vida. O Levítico fala que o sangue é onde está a vida. Então, é um lugar onde é dado vida por vida, né? Jesus entregou a vida para dar vida. Então, esse lugar, ele tem que ser construído dentro de nós. A gente está passando a viver, muitas vezes, o evangelho muito ativista. Deixou de ser uma coisa para atender uma necessidade para ser um entretenimento. Culto de mulheres, culto de homens, culto de não sei o quê. E a gente se envolve em atividades, mas essas atividades estão transformando a gente. Essas atividades estão trazendo o altar para a nossa vida de verdade, estão gerando transformação. Porque eu acho que quando começou essa coisa, um exemplo, por exemplo, culto para mulheres, culto para jovens. Eu acho que era uma necessidade é, real, né? Poder falar de coisas de mulher, poder falar de assuntos que você não vai falar para uma igreja cheia de homem e de mulher, poder abrir o coração entre pessoas que entendem que você sente, são mulheres também, ter palavras direcionadas, específicas, lindo. Só que a gente começa a idolatrar as formas. Fez um culto, teve um mover de Deus, fez uma célula, um estudo, não sei o quê. E aí a gente deixa de depender de Deus para o mover e começa a idolatrar a forma. Então é culto de mulher todo mês e passa a fazer as coisas automaticamente, né? Uma palavra, uma música, um chazinho, ou um cafezinho colonial, onanã, e a gente vai ficando na atividade. E o altar desaparece, entende? Eu falei culto de mulher, mas é qualquer coisa que você pensar aí.
entende? Até ação social que a igreja faça pode virar só atividade. E às vezes a gente está com igrejas com muita atividade e pouco altar. Muita atividade e pouca transformação, né? Tava vendo um pregador que tava, pastor Getro Paiva, tem pregação dele no YouTube, muito de Deus. Eu traduzi ele aqui no Chile e eu fiquei muito impactada que ele fala que o período em que Abraão fez mais tonteira, mais besteira, foi o período que ele deixou de levantar altar a Deus. Porque antes tudo ele levantava altar. Cheguei nessa terra, levantava um altar. Né? Deus me abençoou com isso, ele levantava altar. E ele fica um período sem levantar nenhum altar. E esse período é onde ele faz mais besteira, comete mais erros, entende? Então o altar é uma coisa importante. E ele não está na igreja, ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui dentro, entende? E muitas vezes o sacrifício é a gente mesmo. Geralmente o sacrifício é a gente mesmo. Às vezes são coisas, às vezes são relações, às vezes são posses, mas maioria das vezes vai ser o mesmo. Nesse altar, entregue ali, sangrando, sacrificando, queimando até o fim, para Deus poder trazer para fora quem eu sou nele de verdade. Então, essa é uma coisa muito importante. Eu fico. Essa semana eu estava triste falando com meu esposo. Eu falei, amor, que coisa triste que a gente, que o crente às vezes é, né? Quão místico a gente é e quão relaxado, folgado. A gente quer que as pessoas entreguem tudo pronto. A gente quer que as pessoas entreguem tudo pronto. Quando eu falo assim, teve uma pessoa que me pediu ajuda com libertação, pessoa crente, de muitos anos na igreja. Eu dei uma tarefa para essa pessoa. Nunca fez. Porque o crente quer que alguém ponha a mão na cabeça dele e tire os bichos que vai estar tudo certo. Ora para Deus curar minhas emoções, minha alma, que eu fui abusado, que eu passei por isso. E ora e funciona. Isso não vai acontecer. Amados, isso não vai acontecer. É nascer de novo. É ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. É reaprender a viver. É reaprender a ser gente. É reaprender a ver a realidade como ela é e não com os enganos que me contaram e que eu acabei absorvendo. Muita coisa na infância que a gente não tinha consciência, mas muita coisa adulta. Hoje você é adulto. Um dos princípios de psicologia nas terapias, hoje você é o adulto, você pode fazer por você o que seus pais não fizeram, né? O que as professoras. Não, é a mesma coisa na cura, entende? Você hoje é um adulto, luta pela sua vida e vai te dar trabalho. Vai dar trabalho. Não existe mágica no reino de Deus. Não existe mágica. Não tem oração mágica. Vai demandar muito esforço. Entende? É você acreditar sobre você mesmo uma mentira toda a sua vida. E de repente perceber que tudo que você acreditava sobre a realidade não é. O chão vai sumir debaixo do seu pé. Vai sumir. Mas aí o que que o salmista fala? Ai, que lindo. Ele tirou meus pés de um poço de lama que eu estava ali afundando e firmou os meus pés sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Suas defesas, as defesas que você assumiu na vida, não são seguras, não vão te proteger. Essas personalidades, essas manipulações, esses orgulhos, o único lugar seguro é soltar tudo isso, levantar um altar ao Senhor e estar sobre a rocha, que é Cristo. Imovível, não, não, isso não é em português. Inabalável, inabalável, imutável, nunca vai mudar. O que ele falar sobre você nunca vai mudar. É a verdade absoluta que vai mudar a sua vida. E ele vai caminhar com você. É tão lindo porque ele é a verdade, ele é a vida, mas ele é o caminho. Então não é um caminho que você vai passar sozinha, não é um caminho tenebroso. O caminho é Cristo. Ele é o caminho, ele é o caminho mais seguro da vida. Então, ainda que você perceba que o que era seguro para você de repente desapareceu, pensa, mas eu estou começando a caminhar no caminho mais seguro. É Cristo.
Ele é o caminho. Pode pisar com segurança, tá? Desculpa aí a emoção. A outra coisa que teve que ser levantada, restaurada, é o templo do Senhor. Então, o altar é onde o povo se achegava para sacrificar, para se purificar e ser digno, né, da companhia, da presença de Deus. E o templo, que antes era um tabernáculo e depois se voltou um templo, é o lugar onde eu vou e ele se manifesta. Então, eu levanto o altar, eu entrego, eu sacrifico, e quando o templo também está restaurado, ele se manifesta. A presença se manifesta. E a coisa mais linda é que Deus, ele, não sei se essa é a melhor palavra, mas ele rejeita o templo feito por mãos de homens, né? E ele trata de fazer de nós o seu templo. Então, o Deus eterno, o Deus vivente, deixou ouro, deixa prata, deixa essas coisas monumentais, porque ele quer que eu seja o templo, que eu seja a sua habitação, né? Então, o que que o templo significa para nós? O templo é um lugar de adoração. Esse lugar onde você vai adorar o Senhor. E aqui eu abro um parênteses rapidinho que adoração não é música, né? Adoração não tem a ver com elogiar. Música é elogio. Louvor é elogiar. E eu posso até elogiar alguém sendo falso. Eu posso odiar uma pessoa e falar, nossa, menina, que cabelo maravilhoso, e por trás assim, Deus me livre, né? Eu posso elogiar até mentindo. Não sei se eu já falei aqui alguma vez, mas eu vi um pregador falando isso, que os crentes não contam, não falam mentiras, eles cantam mentiras. Porque está elogiando, está louvando Deus, mas o coração não está falando a verdade. A adoração não. A adoração, ela é genuinamente fruto de reconhecimento de quem Deus é. O que ele faz fica em segundo plano. A adoração é reconhecimento de quem ele é. Entende? Então, isso não qualquer pessoa sabe fazer. Não qualquer pessoa consegue fazer. Eu não sei também se eu já contei aqui que eu estou dando aula em tanto lugar diferente que eu me confundo, mas eu me lembro de estar passando uma situação difícil e eu me revoltei com Deus, assim, por que que o Senhor não faz nada? E eu não entendia por que que Deus não fazia, não intervia naquilo. E passou um tempo e eu estava fazendo um curso de libertação, inclusive. E a professora estava falando dessa mulher cirofenícia, né? Que Jesus fala aí que não vai dar pão dos filhos para os cachorrinhos e tal. E ela está explicando o texto. E veio assim, gente, como se Deus tivesse parado na minha frente falando, tão claro, falando assim: Priscila, você fala comigo desse jeito, tipo, cobrando, né, que eu faça alguma coisa, porque você não tem ideia de quem que você é e de quem eu sou. Assim, porque Deus fala comigo assim, direto. Amados, veio um quebrantamento no meu coração. Tão grande, tão grande, tão grande. Uma revelação de quem eu sou e de quem Deus é tão grande que, em vez de ficar triste, eu fiquei triste, eu pedi perdão pela minha arrogância, mas uma necessidade de reconhecimento, de adoração, entende? Como quando Isaías está no templo, né? E Deus se manifesta, a palavra fala que as vestes de Deus encheram o templo onde ele estava, e ele fica estupefato, e ele fala: Eu vou morrer, né? A presença de Deus está ali, ele fala: eu vou morrer, eu não vou aguentar. Não sei se você já sentiu isso, de estar num ambiente de presença de Deus, você fala, Jesus, para que eu não estou aguentando. Então a adoração, ela só é fruto de um encontro muito real, muito genuíno com a essência de Deus. Porque ela é um reconhecimento de quem Ele é, e ninguém pode reconhecer uma coisa que não conhece. Então você pode cantar o quanto for. Não é só louvor, é realmente adoração. É dizer, Senhor, não tem palavra, não sei nem o que falar. Né? Essa presença tão gloriosa, você fala, o que que fala?
Que fala para um Deus que é tudo, em todos e em todo lugar? Enfim, é um lugar de ação de graças, né? A ação de graças é muito importante, amados, porque ela combate a murmuração, né? O murmurador é aquele que não reconhece a graça de Deus. Ele não tem um coração agradecido. Então, é muito difícil conectar com Deus, ser grato a Ele com um coração murmurador. Entende? Dá licença aqui que a minha asma atacou. Hoje essa aula está sendo batalha, mas é alergia, asma, só pela graça. Então, o que que são ações de graça? São atitudes práticas, visíveis, de agradecimento, de gratidão ao Senhor, né? O crente tem muita costume de dizer, eu vou dar um culto de ação de graças. Eu quero tornar público a minha gratidão, né? Então, é um lugar de comunhão. Por quê? Porque é onde Deus se manifesta. É onde a presença dele se manifesta. Eu me conecto com ele, eu me conecto com os irmãos, né? Mas trazendo para essa coisa do templo, templo, não templo igreja. Esse templo. Porque o templo igreja ele vai estar sempre lindo e cheiroso. Esse templo tem que ser reconstruído. O meu templo. Então, o meu templo, qual é o estado do meu templo? Ele pode vir manifestar aqui. Eu estou lendo a Bíblia, né? Tentando, comecei para fazer a leitura em um ano. E eu estava lendo Êxodos. Bem, o livro de Levítico também fala muito sobre isso, mas quando vai começar o tabernáculo, então Deus dá as instruções para santificar, né? Arão com seus filhos, cada parte do tabernáculo, tanto detalhe para que ele pudesse se manifestar, né? Não é um Deus melindroso falando, se não for de ouro, eu não quero. Não, ele estava tentando mostrar. Olha, se não for assim, não dá para eu vir, porque eu sou muito santa. Então tudo tem que estar muito limpo, tudo tem que estar muito organizado, tudo tem um significado, tudo tem um simbolismo, tudo tem um porquê, né? Tudo tem que estar muito bem feito, porque ele é o Deus santo e perfeito. Se você lê fim de Êxodo, lê Levítico, você vê tantas coisas, tantos detalhes para que ele pudesse estar no meio do povo, para estar próximo de nós. Então, não é diferente com esse templo. Como está esse templo? Não, porque Deus vive em mim, porque eu sou filho de Deus. Vive mesmo. Será que vive? Como é que tá esse templo aí? Tá cheio de mato, não? Tá com as coisas para remendar, para reformar, né? Então, comunhão com Deus tem que estar tudo em cima, tudo do jeito que ele pediu. É um lugar de contribuição, né? Deus se manifesta, eu entrego, Deus entrega. A vida com Deus é um relacionamento mesmo, como um relacionamento com uma pessoa, né? Igual eu falei na aula de intimidade, é dar e receber, é falar e ouvir, né? Não é só receber, é contribuir também. É um lugar de oração, falar com Deus, é um lugar de testemunho, né? Eu sou. Paulo fala, acho que é Paulo que fala que nós éramos cartas abertas, né? Cartas de Deus, cartas abertas para o mundo ler. Então, esse templo tem que ser um lugar de testemunho, né? Ah, e aí eu acho que às vezes a gente se equivoca muito, porque eu acho importante o que é visível, nossas roupas, né? É o que a gente veste, o que a gente bebe, o que a gente come, né? O que a gente usa, mas às vezes a pessoa por fora usa muita coisa que parece santo, mas por dentro está tudo desordenado. Não é um bom testemunho, né? Eu lembro um empresário que tinha uma loja de variedades, e um dia ele falou com meu pai, falou, ó César, eu tenho uma lista de não sei quantos devedores, 80% é crente, e boa parte são pastores. Que testemunho é esse? Será que esse templo é lugar de testemunho? Será que quando as pessoas olham para mim, eles veem uma mulher piedosa, santa, ou eles veem mais um pedaço de carne exibindo as curvas por aí? Então, que testemunho é esse?
né? É um lugar de sacramentos. E quando a gente fala de sacramentos, a gente está falando de rituais vazios, mas a gente está falando de memoriais importantes, né? Então, a gente, por exemplo, o crente sempre toma Santa Ceia, né? Aí, não sei se todas as igrejas fazem isso, mas na minha igreja, por exemplo, sempre dá um tempo antes da gente tomar Santa Ceia para a gente se purificar, pedir perdão ao Senhor se a gente está em pecado, se pecou e não percebeu, né? Ter esse tempo de ali de introspecção com o Espírito Santo e tudo mais. Mas quantas pessoas hoje tomam Santa Ceia, prega, canta em pecado, com sujeira, participam de sacramentos, né, ou de ritos santos, de memoriais, sem nenhum peso, sem nenhum temor, nenhum pudor, nem nada. Entende? Então, isso é templo, isso é santo. Não é todo mundo que toca, não fala qualquer coisa, não come qualquer coisa, não vai a qualquer lugar, não vê qualquer coisa, entende? Eu tenho que ter sacramentos, eu tenho que ter memoriais, eu tenho que ter coisas estabelecidas com Deus. E isso não é às vezes igual. Tem coisas que é padrão, tá na Bíblia, e tem coisas que é muito pessoal. Tem lugares que para mim não vai dar. Tem conversas que para mim não dá, pelo meu histórico de vida. Tem pessoas que não dá para seguir, entende? Tem música que não dá para ouvir, né? Aí eu estabeleço também os meus sacramentos com Deus. É um lugar de manifestação da presença de Deus. Uma das coisas muito práticas de você perceber a sua fidelidade, a sua adoração, a sua devoção a Deus, é quando Ele basta. Não tem louvor, não tem música, não tem alguém entregando uma profecia, não tem um mover emocional, mas Ele basta. Ele disse que ia estar aqui, Ele está aqui. Então, Deus precisa de música para manifestar aqui, Deus precisa de externos para manifestar aqui, ou Ele está à vontade nesse templo e Ele simplesmente se manifesta, né? É um lugar de gozo, santidade, de poder, de unção, é onde Ele habita. Onde Deus habita é o que tem. Isso é tudo o que tem onde Deus habita. Então, esse altar, esse templo tem que estar nos conformes, né? Tem que estar nos padrões de Deus. Tem que estar da forma que Ele quer. Meu pai sempre me ensinava isso. Se você quer fazer a vontade de Deus, é do jeito que Ele falou. Não tem como botar do seu jeito, não tem como adequar. É do jeito que Ele falou. Então, eu quero muito ser curada, eu quero muito ser liberta. Resolve essas duas coisas aqui, porque senão não vai. Quando Deus queria preparar o povo para uma guerra, quando Deus queria falar com o povo, quando Deus queria manifestar sua presença, quando Deus estava restaurando o povo do cativeiro ou restaurando o povo de uma praga, de qualquer coisa, primeira coisa, levanta um altar, toma as pedras, restaura o altar. Quando a presença de Deus não estava com o povo mais, a primeira coisa que ficava em ruínas, o altar e depois o templo. É muito simbólico, muito simbólico. Então, Deus não é o nosso servidor. Deus não é o Papai Noel, que vem dar presente no fim do ano se a gente é boa pessoa. Deus, não. Ele é Deus. E ele não vai se manifestar em qualquer lugar, né? Então, primeira coisa que eu tenho que reparar, né? Restaurar na minha vida, altar e templo. Como estão essas duas coisas na minha vida? Como está o altar do meu coração? E como está o meu templo? Fisicamente, espiritualmente, intelectualmente. Aí eu quero ser curada, mas não quero perdoar. Aí eu quero perdoar, mas não quero esquecer. Aí eu quero. Nem preciso falar, né, amados? Então vamos para frente. Isso aqui eu vou mandar para vocês depois. Isso aqui também vai para depois. Então vamos lá. Um caminho bem prático e simples, tá? E aí depois vocês compram o livro e, e vê melhor. Então, vamos lá. Qual é o caminho mais curto, mais prático para a cura? Primeiro, eu tenho que me abrir para que Deus traga à luz as minhas feridas e os meus pecados. Quando a gente está ferido,
e dói muito, né, áreas da nossa vida, geralmente a gente não quer falar sobre aquilo. A gente não quer tocar aquilo, a gente põe aquilo num canto, varre para debaixo do tapete e acha que a gente vai resolver assim. O tempo não cura ninguém, tá? Não, o tempo vai passar e vai ficar tudo certo. Não vai. O tempo não cura ninguém. Quem cura é Jesus, tá? Quem cura é o reconhecimento de que ele veio para mim, os enfermos. Ele veio para mim, para Priscila, a enferma aqui, problemática, né? Então eu preciso me abrir naquelas situações complicadas que eu não abro para ninguém, que eu não quero falar. E às vezes até situações que o nosso cérebro bloqueia. Para nos proteger, ele bloqueia, entende? Então, às vezes, entra aí uma revelação do Espírito Santo, né? Coisas, por exemplo, eu sofri uma tentativa de abuso, eu não tenho muita clareza até que ponto foi exatamente, mas o meu cérebro só desbloqueou isso quando eu tinha 20 anos. Isso eu devia ser bem pequenininha, e isso se bloqueou na minha mente. Continuei convivendo com a pessoa, eu não. Quando eu penso, eu me lembro que eu tinha um certo mal-estar de estar perto daquela pessoa. Mas não tinha um porquê exatamente. Até essa memória. E foi o Espírito Santo. Eu num culto, numa outra igreja que nem era minha, no culto de jovens, a gente ia para passar bem, para se divertir, para curtir um ambiente jovial. A menina começa a dar o testemunho dela, e quando ela começa a falar, cai um véu do meu olho, assim, uma escama, e fala: Isso aconteceu comigo. Sou eu ali. E aí eu consegui lembrar de tudo, eu consegui resolver, né? E, enfim, então esse e se abrir não é, ai Senhor, eu quero. Não, você quer mesmo? Chorar tudo que tem para chorar, né? Igual eu falei no grupo outro dia, vai doer muito, mas é para doer nunca mais, entende? Então eu vejo muito a cura emocional, a cura da nossa alma, como uma ferida de queimadura. Quando a pessoa se queima e pega coisas ali, ou o tecido da roupa, ou um plástico, alguma coisa, aquilo ali não é anestesiado. Eles têm que limpar aquilo dali sem anestesia, sabe? E aquilo vai sendo raspado, 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 até tirar tudo que tá sujo para não infeccionar, para começar a curar. Ou então o tumor. Lembra dos furúnculos? Aqui no Chile, gente, o povo não tem furúnculo, eles não sabem o que que é. Imagina! Minha infância, o povo que mais tinha era furúnculo, né? A gente chamava de tumor. Hoje a gente associa tumor mais a câncer, mas tumor, furúnculo. Você vai tirando aquele pus ali, mas o carnegão fica ali dentro, ó, latejando. Você tira aquele. Enquanto o carnegão não sair, e para aquele trem sair, parece que sai a alma junto, né? É uma dor. Você e sai aquele trem verde. Aí sim, saiu o carnegão, aquilo ali vai secar e vai sarar. É tipo isso, entendeu? Não dá para ir tirando o puizinho por cima e achar que vai parar de latejar. Não vai. Então, meu conselho para você é: se encha de coragem e diga ao Espírito Santo: abre o que tiver que abrir. Expõe o que tem que expor, limpa o que tem que limpar, arranca o carnegão do que tem que arrancar, porque senão você não vai ter paz. Isso vai latejar o tempo todinho. Você pode fingir que não tá ali, mas vai estar, ó, pulsando ali e dói. Dói demais. Então, eu tenho que ter essa abertura sincera. Tá bom, Jesus, vai doer, tudo bem, mas vamos, não aguento mais. Do jeito que tá, não dá pra ficar, né? Segunda coisa, eu tenho que permitir. Quando eu digo permitir, não é que Deus não pode, mas ele não vai fazer o que a gente não quer, né? É que Jesus falou: quem quiser vir após mim, o caminho é esse. Então eu tenho que deixar que Deus me leve às situações traumáticas que me feriram e que me influenciaram a pecar. Então, muitas vezes a gente não quer relembrar, não quer remoer, não quer doer, e a gente vai chorando aos pouquinhos. Não, deixa Deus te levar lá logo. Então, eu estava até conversando com a Lidiane, né, que ela é terapeuta, a gente estava conversando um pouquinho uma vez, e eu talvez até já falei nessas aulas, eu não lembro, que na Jocum a gente tem um processo.
Um dos processos que Deus usa muito para curar emocionalmente as pessoas, a gente chama de ciclo da liberdade, né? Então, o que que é o ciclo da liberdade? Às vezes você está de boa, você está nesse processo de querer que Deus te cure, que realmente se tornar a pessoa que Deus quer que você seja, viver plenamente, sem, né, essas tristezas, essas angústias, blá blá blá. E de repente, por um sonho, ou conversando com alguém, ou não sei, você é levado num momento da sua vida muito doloroso, muito doloroso. É como não é uma regressão, você não está sendo teletransportado, mas a sensação é que você está vivendo aquilo de novo. E você volta para aquela situação, entende? E ali, nesse momento, é quando o Espírito de Deus tira a mentira que entrou ali e põe uma verdade de Deus para sua vida, entende? E eu vou contar uma coisa aqui, não é para parecer místico, é uma experiência. É, eu sempre que eu me lembrava de uma rua de onde eu morava quando eu era pequena, eu sentia muita angústia. E eu sentia muita angústia no pôr do sol. Eu sempre sentia muita angústia no pôr do sol, mais do que o normal. E eu acho lindo. Acho lindo. E aqui o sol se põe na praia. Então, quando a gente está lá na cidade, às vezes a gente vê o sol se pondo assim na praia. É bem lindo. Sempre achei lindo, mas sempre senti angústia. E como eu já sou curiosa sobre esse negócio de cura, de libertação, há muito tempo, muitos anos, eu leio muito, estudo, tudo que tem sobre isso eu vou me enfiando e para aprender, né? Passo por treinamentos e tudo mais. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui, isso não é normal. E eu lembro que eu estava fazendo uma escola da Jocum de estudos bíblicos e Deus começou a mover várias coisas dentro de mim. E eu tive um sonho. No sonho, eu tava nesse bairro, né? Jardim Marilândia, que eu cresci. E eu via a rua que dava no fim da minha casa. Resumindo a história, tinha uma menininha que era deixada pelos pais aí. E ela estava muito temerosa, assim, estava sozinha na rua, muito pequena, e ela estava com muito medo. E eu olhava, eu estava dentro do ônibus e eu olhava para ela e eu sentia muita angústia dela estar sozinha ali na rua, tão pequena. E já ia anoitecer, né? O sonho era mais ou menos isso. E eu acordei com aquela coisa ruim, né, do sonho. E Deus falou: essa menina é você. E Deus me lembrou de que nessa rua, na esquina, eu estudava num colégio aí chamado Guatemala na época, né? Não era o nome dele mesmo, mas assim que chamava. E essa rua era a rua que ia para minha casa. E que uma vez não foram me buscar na escola. Eu não sei o que aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa. Não sei se esqueceram, se o que que aconteceu. E eles me botaram para fora e falaram: "Ó, você tem que ir embora porque a gente tem que fechar a escola. Porque já estava anoitecendo, já estava o pôr do sol. E o sol estava nas minhas costas. E eu lembro que eu olhava e via que ia ficar de noite e eu corria. Eu corria para chegar logo em casa com medo de ficar de noite e eu ficar sozinha. Eu lembro que eu caí, ralei o joelho e começou a sangrar e eu fui correr. Aquela angústia bem infantil, mas que em mim gerou um abandono muito grande. E que sempre que eu via o pôr do sol, que eu punha atenção nele, eu sentia essa angústia. Essa mesma angustiazinha, né? E aí Deus me falou que ele estava ali, que eu não estava sozinha. Ele foi comigo, ninguém me fez nada, não aconteceu nada comigo. Eu consegui chegar antes de anoitecer. Ele foi ministrando essas verdades nessa experiência. Ai, agora eu amo mais ainda o pôr do sol. Essa angústia foi embora. Entende? É um exemplo, parece místico, mas não é, irmãos. O Espírito Santo ele pode fazer isso. Deus é atemporal. Ele pode emocionalmente te levar a essas situações traumáticas e jogar a cura bem ali. Entende? Eu sei que é um pouco, talvez, novo para algumas pessoas ou difícil de entender, dependendo da teologia que tem a sua igreja. Eu estou aberta, se você quer me perguntar no grupo, eh, sobre isso, ou contar alguma experiência e saber se foi isso que aconteceu, tá? Mas isso é necessário. Isso é muito necessário. Porque esse engano tem que sair, essa mentira tem que sair. Sempre vai ser assim, Priscila? Não. Eu tenho uma coisa em mim que para mim sempre foi visto como defeito. As pessoas sempre fizeram burla, criticaram, apontaram, e na minha vida, na minha cabeça, isso era um problema. Eu cresci pensando que isso era um problema, é físico, tá? E Deus me curou com meu marido. Sempre sonhei ter alguém com isso. Sempre sonhei ter alguém assim. Acabou.
Então não tem que ser sempre uma experiência. Às vezes vão ser coisas muito simples. Claro, Deus vai respeitar a sua forma. Deus vai respeitar as suas condições mentais, emocionais, espirituais. Não todo mundo é igual, né? Ele vai saber lidar com você. Ele vai saber lidar com o seu jeito. Ele vai saber fazer de uma forma que te abençoe, não que te deixe com medo ou assustado, tá? Confia. Confia na liderança do Espírito. Eu preciso me arrepender. Ponto 3. Eu preciso pedir perdão. Porque quem escolheu o caminho pecaminoso fui eu. Especialmente agora que a gente é adulto. Criança, a gente não tem como, né? Por isso que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas uma vez que eu cresci, que eu tenho luz sobre isso, eu tenho responsabilidade. Eu preciso pedir perdão por ter deixado de crer, né? No caso do muro da rejeição, de rejeitar o amor incondicional de Deus e não crer. Não crer. Quando eu não creio, eu estou dizendo indiretamente, você é mentiroso, eu não confio. Entende? E o muro de rebelião, que é o orgulho. Eu vou valer por mim mesmo. Já que Deus não fez o que ele tinha que fazer, já que não me protegeram como devia me proteger, eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou valer por mim mesma. Entende? Então a gente tem que se arrepender não só desses pecados aqui, como dos escapes que a gente assumiu. Se a gente foi para pornografia, se a gente foi para glutonaria, se a gente foi para o consumismo como escape, se a gente foi para maledicência, né? O Espírito vai te guiar. Às vezes nem tá naqueles que eu coloquei lá, mas o Espírito vai te guiar. Falou, isso aqui é escape, é pecado, é luxúria. Tem que pedir perdão. Então, o arrependimento tem que vir, tá? E aí entra o que eu falei do arrependimento verdadeiro perceber que isso não tem um bom valor, que Deus tem mais valor que isso, tá? 4, perdoar as pessoas que me feriram. E essa é uma parte, eu acho que das mais difíceis, né? Perdoar as pessoas que me fizeram mal. E perdoar a mim mesmo. Então, eu já contei, eu acho aqui isso, de que o mesmo sangue derramado que me perdoou também foi derramado por aquele que me feriu. O mesmo Jesus que me perdoa a mim, vai perdoar a pessoa que me feriu. Então, eu não posso dar, oferecer uma graça inferior à graça que eu recebo de Deus. Se Deus perdoa tudo de mim, eu também tenho que perdoar, tá? E eu tenho que perdoar a mim mesmo, porque tem muita gente que às vezes, e isso é muito louco e é real, tem muita facilidade de perdoar os outros, mas não tem facilidade de perdoar a si mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu me entreguei para essa pessoa? Por que que eu fui por esse caminho? E se martiriza a vida toda e não consegue se perdoar. Entende? E é fácil dizer isso para as pessoas, né? Calma, você já não é a mesma pessoa, tenha paciência com você mesmo. Eu luto muito com isso, porque eu luto muito com perfeccionismo. Porque eu cresci com esse engano de que quanto mais perfeita eu fosse, mais amada eu ia ser. Quanto menos eu fizesse coisa errada, mais amor eu ia receber. Então o perfeccionismo virou uma prisão para mim. Já me libertei demais, demais, mesmo. Mas eu tenho que estar atenta para não voltar para ali, porque era um hábito de muitos anos. Então, a pessoa que, principalmente, que tem muito perfeccionismo, que é muito controladora, né? O perfeccionista é muito controlador, nada pode sair daquela estrutura, nada pode ser feito de outra maneira, ele quer saber que tudo vai dar direitinho, tá, tá, tá. Essa pessoa, quando ela erra, ela automaticamente na cabeça dela perde valor. Se não saiu perfeito, diminuiu o meu valor, porque eu valho o que eu faço, né? Eu valho o que eu consigo demonstrar, a minha performance. Então, essas pessoas vão ter muito mais dificuldade de perdoar a si mesmas. Não, eu não podia ter feito isso. Como que eu não vi isso? Como que eu não percebi? E aí vai uma martirização de si mesmo tremenda. Então, uma das coisas importantes, e isso é a vida, é que a gente vai vivendo e amadurecendo. Então, coisas que eu fiz há 20 anos atrás, eu jamais faria hoje. Então, eu não posso cobrar de uma garota de 24 anos, de 20 anos, o que uma mulher, mãe de família, líder de base, 20 anos de missões, já tem de maturidade. E o que eu aprendi com o Senhor, né? Que Deus foi me ensinando, me corrigindo. Então, é uma batalha. Para muita gente, perdoar a si mesmo é uma batalha, tá? E, e é só isso. Se você fizer esses 4 passos aqui, já vai estar super bom para você.
tá? Já vai resolver meio mundo. Mas o livro vai desmenuçar, vai, meu Deus, qual que é a palavra? Detalhar muito melhor. Se você puder ler, vai ser ótimo. Mas se você não puder, não tem como comprar, ou sei lá, isso aqui já vai te ajudar bastante, tá certo? Mas eu sei que não é uma coisa simples, principalmente a coisa do perdão. Então, na próxima semana eu queria falar sobre o perdão, dar uma aula sobre perdão. Porque eu tenho essa impressão de que para muitas pessoas a dificuldade em perdoar é não entender biblicamente o que é que o perdão significa. E aí a gente fica com dificuldade de perdoar. Quando a gente entende, fica mais fácil. E eu não vou falar mais nada para deixar você curioso e a próxima semana você vir para a aula, tá bom? Hum. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. A Gabi colocou assim: pré-libertação está ligada à nossa atitude, pelo que entendi, porque às vezes quando penso na libertação me parece algo que vem apenas de Deus. Isso mesmo. É, a pessoa que não se cura, ela não vai ser liberta. Não vai. Entende? Por quê? Porque feridas emocionais são portas abertas a demônios. Porque a falta de perdão, aí eu não queria dar spoiler, mas vou dar um. A falta de perdoar outros impede o perdão de Deus para mim. Se eu não perdoo o outro, Deus não me perdoa. Então eu estou em pecado. Uma vez que eu estou em pecado, eu estou com portas abertas para demônios influenciarem minha vida. Entendeu? Então está totalmente ligado a mim, a Deus e a mim. Entendeu? Então, tipo assim, tem a minha parte e tem a parte de Deus. Eu consegui explicar, Gabi? Então, essa coisa de campanha de libertação, que unge demônio vai embora, isso é expulsar demônios. Expulsar demônio é diferente de libertação. Porque expulsar o demônio é o que acontece ali naquele momento. Isso é 5% da libertação. Todo o demais da libertação é entender a palavra e praticar a palavra. E aí eu vou fechando todas as portas que eu abri para essas influências na minha vida. Então, a manifestação demoníaca e esse expulsar demônio não é libertação, é expulsão de demônios. Libertação é esse processo onde eu vou me libertando de tudo que me deixava escravo do mundo e do diabo. Tá certo? Alguém mais tem pergunta? Não? Então, aqui, Pri, a reparação do altar significa a mesma coisa de um altar limpo, um coração sincero. Exatamente. Aqui, no caso, o altar deixa de ser um lugar físico para ser o meu coração. Como que ele tá? O que que tá reinando nele? Né? Quem tá reinando no lugar de Deus aqui? Então, é o meu bem-estar, é o meu egoísmo, é o meu marido, é o meu chamado. Às vezes até o nosso próprio ministério pode ser, a gente pode ser idólatra com isso. É tudo que toma o lugar de Deus. Então, o altar é o nosso coração. Quem eu estou entronizando, né? Quem eu estou botando no trono do meu coração? Quem tem a primazia na minha vida? Então, recentemente a gente ficou muito triste por um casal que Deus está chamando eles para fazer escola tem muito tempo, tem condições financeiras, tem o tempo, tem todas as possibilidades. E ele não vai fazer porque ele conseguiu um trabalho, um serviço para fazer, e ele não vai deixar o serviço para poder buscar Deus. Então, aí você vê quem está no altar, entende? Eu sei que isso não é para todo mundo, mas eu tô falando de alguém que Deus chamou. Ele sabe que Deus está incomodando para isso, entende? E ele escolheu entronizar outra coisa. Então, sim, o altar é o nosso coração, basicamente. E o templo é a gente inteiro, né? O altar fica dentro do templo, tá certo? Alguém mais? Ninguém? Então vamos orar para terminar? Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. E eu creio que a gente vai levar muito tempo para ter a dimensão de tudo o que significou, Jesus, o teu sacrifício, a tua entrega.
Minha oração é para agradecer tudo que o Senhor fez, Senhor, para se aproximar de nós. O Senhor não fez a gente no mundo, jogou a gente aqui como se fossem bonequinhos, não, mas o Senhor, desde o princípio, quis estar no meio de nós, quis estar perto de nós. A gente não merecia, a gente é murmurador, a gente é obstinado, e o Senhor se esforçou para estar no nosso meio. Não só na época do templo, do tabernáculo, mas o Senhor se vestiu de gente. Jesus se vestiu de gente, nasceu de gente, foi amamentado, limpado por gente, educado por gente, para que a gente pudesse ser filho do Senhor. E eu agradeço por isso e eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê um coração que queira entender a dimensão disso. Todo esforço, toda renúncia, né? Em Filipenses fala que o Senhor se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo, não estava nem aí em ser Deus. Se identificou conosco, para que a gente pudesse ser filho, para que a gente pudesse ser pleno, para que a gente pudesse ter vida abundante, a vida que o Senhor conquistou para nós. E a minha oração é que, não só de agradecer isso, mas pedir que a gente escolha o que realmente tenha valor, valor eterno. Que a gente entenda o valor eterno das coisas. Que assim como Maria, a gente escolha a melhor parte. Que a gente não se confunda com os valores desse mundo. Que a gente não se confunda com os prazeres, com a luxúria desse mundo. Mas que a gente entenda o valor que o Senhor tem, o valor que o Senhor pagou por nós, para a gente conscientemente escolher a melhor parte. Obrigado por cada um que está aqui, que vai assistir e nos ensina, Senhor. Nos guia, assim como diz a tua palavra, né? Que o caminho do justo vai brilhando até ser dia perfeito. Nos leva nesse processo, Senhor. Cada passo, cada dia, até ser dia perfeito. Até vir a plenitude dos tempos. Até aquele dia que a gente vai ver o Senhor como o Senhor é e seremos como o Senhor é. Onde não vamos mais chorar, onde nada vai gatilhar, onde a gente não vai lutar com a nossa carne, com a nossa justiça própria, onde a gente vai ter descanso. Mas o Senhor Jesus também prometeu que aqui nessa vida, quando a gente está cansado e sobrecarregado, a gente pode ir até Ele, tomar o jugo dele, porque Ele vai nos dar descanso para nossa alma, para as nossas emoções, para nossa mente. Nos ajuda a ir até o Senhor Jesus, tomar esse jugo que é leve e encontrar descanso para nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço por fé, por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Amém. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus.